Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja em você e também que você esteja sob a proteção do manto sagrado da Virgem Maria. Estamos aqui hoje para mais uma breve reflexão do Evangelho e também para celebrarmos a memória dos santos do dia. Hoje, num lugar mais que especial, a Igreja Cristo Rei aqui do bairro do Gonzaga, em Promissão. Uma igreja construída há mais de 80 anos, pelos imigrantes japoneses que aqui se instalaram quando chegaram no Japão. Eles construíram nas horas de folga de seu trabalho. E ela é réplica, uma cópia de uma outra que está no Japão. Ambas homenageiam 26 mártires cristãos japoneses que foram sacrificados em 1597. É um lugar maravilhoso aqui, eu sempre achei isso aqui, muita paz aqui, um lugar de recolhimento, que esperamos que logo sejam aqui restabelecidas as missas, para que possamos nos reunir novamente, aqui e em outros lugares também. Mas falando em mártires, nós temos que falar de publicações chamadas martiriológios, que eram documentos produzidos nos primeiros tempos e que listavam os santos que foram martirizados e mortos por ordem cronológica de sua morte. Existem muitos documentos desses. Um dos mais famosos é o de São Jerônimo, aquele doutor da igreja que traduziu a Bíblia para o latim, e que depois foram todos condensados no Martiriológio Romano. Só que hoje lá constam mais de 6.500 nomes, mas também lá estão nomes de santos que não foram martirizados, apesar do nome continuar sendo remetendo a mártir, né? Os santos de hoje são São Simão e São Judas Tadeu, ambos apóstolos de Cristo e que tiveram o mesmo destino, foram martirizados. Simão era chamado de zelota ou cananeu, que na linguagem original significava zeloso. São Judas Tadeu, a quem não devemos confundir com o Judas Iscariotes, era primo de Jesus Cristo, irmão de Tiago Menor, e tinha uma semelhança física e espiritual muito grande com Jesus. O nome dele, Judas, significa Deus seja louvado, e Tadeu significa magnânimo. Ele é referido na Bíblia, às vezes como São Judas Tadeu, ou em alguns livros apenas como Tadeu. É dele a pergunta que foi feita a Jesus durante a última ceia: Senhor, como é possível que tenhas de te manifestar a nós e não ao mundo? Isso está em João 14, 22. Ela foi feita na última ceia, num momento de intimidade e um dos últimos momentos de Cristo com seus discípulos. E o que Jesus respondeu? Eu vou ler para você. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é a minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. São Judas Tadeu escreveu uma epístola muito importante, apesar de bastante breve, que está na Bíblia, na qual ela adverte contra a heresia, os falsos profetas e os sacerdotes pagãos. Ele pregou na Judéia e Mesopotâmia, enquanto Simão pregou na África e no Reino Unido. Depois de lá, ele se encontrou com Simão na Pérsia, atualmente o Irã. Lá eles combateram fortemente os falsos profetas, os sacerdotes pagãos, o que lhes valeu uma perseguição muito grande, já que os sacerdotes incitaram o povo contra eles e eles foram então perseguidos, martirizados e mortos. São Judas Tadeu não era lembrado muito no início, nos primeiros tempos, como santo de devoção, porque o seu nome remetia automaticamente àquele que traiu Cristo, Judas Iscariotes. Ele é padroeiro das causas perdidas e dos aflitos. Santa Brígida dizia que em revelações que o próprio Cristo lhe deu, que ela deveria, nas suas orações por causas difíceis, ou quando ela achasse necessário, que ela se utilizasse da intercessão de São Judas Tadeu. Ele é muito popular no Brasil, em especial no Rio de Janeiro.
Vamos pedir aos santos de hoje, São Simão e São Judas Tadeu, que roguem por nós, para que essa pandemia tenha fim o mais breve possível, para que a saúde de muitos que estão doentes seja restabelecida, para que os empregos que muitos irmãos perderam também voltem para eles. Vamos agora ao Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 6, 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, leva a Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora fazer uma breve reflexão desse Evangelho, mas eu convido a você para que o façamos lá dentro da igreja. Vamos lá? Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje retrata um momento muito especial. É o momento em que Jesus escolhe, dentre tantos que o seguiam, escolhe seus 12 apóstolos. E ele escolhe os apóstolos dentre pessoas normais, pessoas simples, com fraquezas, pecadores, pessoas como nós. Tanto ele fez essa escolha que dentre eles depois um dos apóstolos até se revelou um traidor. Ou seja, Jesus confia em nós previamente. Nós não precisamos primeiramente demonstrar nossa bondade, nossa afinidade para depois sermos aceitos. Ele não faz acepção de pessoas. E nós, como temos agido? E você? E eu? Como tenho agido com relação a outras pessoas? Será que eu me coloco na retaguarda, com um pé atrás, desconfiado? Será que não seria o caso da gente seguir um pouco mais aquilo que Jesus demonstra, acolhendo os irmãos, aceitando as fraquezas, os defeitos e procurando ajudá-lo? O que fez Jesus antes de escolher seus discípulos? Ele foi orar. Ele deixou a multidão na planície, a multidão que o seguia, subiu ao monte acompanhado de uns tantos discípulos e passou a noite em oração. Ao amanhecer ele desceu e dentre aqueles ele escolheu 12 dos seus apóstolos. Jesus sempre teve esse comportamento. Antes de tomar alguma atitude ou uma decisão, ele se recolheu em oração. E nós, como temos agido? Será que eu tenho buscado a oração apenas naqueles momentos em que estou com uma causa muito difícil, com um problema muito sério? Ou eu busco a oração antes de qualquer atitude que eu vá tomar? Porque muitos de nós tomam atitudes sem oração, nos achando autossuficientes, que podemos fazer tudo sem a orientação e sem a proteção de Deus. É importante que oremos, não só na dificuldade, no desespero, mas em todos os momentos da nossa vida, inclusive para agradecer quantas coisas boas nós temos. Jesus, após descer a planície, ele falou aos apóstolos com os sinais de seu amor e começou a prepará-los para a missão que eles iriam desempenhar, que seria divulgar o Evangelho, anunciar a Boa Nova, curar enfermos e expulsar demônios. E ele o fez. A multidão que o aguardava, ansiosa,
estava querendo ser tocada por ele, ou talvez até tocá-lo, pois eles sentiam na figura de Jesus uma força espiritual e uma graça muito grande. Essa nomeação dos apóstolos, esse convite que Jesus fez a eles, e faz também a nós todos, é uma constante. Como diz a parábola dos trabalhadores da vinha, uns aceitam mais cedo e outros mais tarde, porém todos recebem o prêmio do reino dos céus. Porém, enquanto a divulgação do Evangelho, de pregar a palavra, anunciar a boa nova, todos somos tocados, assim como eu recebi um desafio para começar a estudar. Ainda sou principiante, conheço muito pouco, mas estou me esforçando. E assim como estou estudando a palavra de Deus, sinto também que Jesus diz que nossa missão é passar essa missão adiante e convidar e motivar outros que também o façam. Façamos o mesmo em nossas vidas. Agradeço a sua atenção, espero que você fique bem, tenha uma ótima semana, fique na paz de Jesus, nas graças da Virgem Maria e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.